Quem vos fala é o presbítero irmão Valmir Santos. É sempre um prazer, um privilégio estarmos juntos pelas manhãs para meditarmos na palavra de Deus. Hoje, uma manhã de quarta-feira, 22 de maio de 2019. Hoje, o Café com a Palavra, nós vamos falar sobre o anátema no acampamento de Israel. Mas antes eu quero mandar um abraço especial para o irmão José Carlos. Deus abençoe sua vida, meu irmão. Continue firme, servindo ao Senhor com muita alegria. Também para sua mãe, a irmã Lourdes, um forte abraço. Deus abençoe a todos vocês. Também para o irmão Aldo, sua esposa, irmã Lídia. Deus abençoe. Que Deus continue abençoando a toda a família. Tá certo? Jesus, ele breve voltará para buscar o seu povo. Também mandar um abraço especial para o presbítero irmão Frederace, sua esposa. Deus abençoe a todos vocês. Que Deus continue dando força a cada um dos irmãos, tá certo? Meus irmãos, hoje o Café com a Palavra nós vamos falar sobre o anátema no acampamento de Israel. Josué, capítulo de número 7, versículo de número 1 nos diz: e cometeram transgressão os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmim, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Meus irmãos, o livro de Josué nos ensina sobre vitórias, alguns fracassos que veremos, embora o povo morando estabelecido na terra. Meus irmãos, Josué, ele nos conta, depois dos 27 versos do capítulo 6, onde o povo vem de uma vitória, de uma euforia diante da queda dos muros de Jericó. Jericó era um portão de impedimento para a entrada do povo de Israel à terra de Canaã. E o povo vem de esta grande vitória. Meus irmãos, mas o perigo depois da vitória é evidente na vida do crente. É preciso, depois da vitória, de muita atenção, de muita vigilância, porque o diabo não se dá por vencido. O capítulo 7 nos ensina que houve um fracasso, porque os filhos de Israel transgridem, tomando do anátema. Meus irmãos, o pecado, como veremos, foi a causa da derrota de Israel. Se um só membro da comunidade de Israel violasse as leis específicas dadas por Deus, impostas sobre eles, sobre o povo de Israel, o corpo inteiro, toda a nação seria responsável por seu pecado, até que o pecado fosse purgado do meio do povo. Meus irmãos, o apóstolo Paulo trata no capítulo 5, versículo 2 de 1 Coríntios, de um pecado de incesto, que a comunidade de Israel, ou seja, os coríntios, não tratava, embora soubesse do caso. Josué, depois desta vitória, ele envia homens, espias, para subir e espiar a terra de Ai. E eles vão a espiar a terra. Josué, ele não ora antes. Se ele tivesse orado antes, o pecado de Acã teria sido descoberto imediatamente. E a derrota teria sido evitada. Meus irmãos, o perigo depois da vitória
é sempre evidente devido à nação de Israel se sentir-se muito segura diante da vitória diante de Jericó. E isso, o povo esqueceu-se de orar facilmente. Os espias vão a Ai, e ele sobe até ali, espia a terra, volta, traz um relato para Josué dizendo: olha, não precisa nem de muitas pessoas. 2, 3 mil homens é o suficiente. Não precisa mais do que isso. Esses homens se organizam, se preparam, uns 3 mil homens, e vão até lá. Mas quando eles chegam lá, na cidade de Ai, a Bíblia nos ensina que eles fugiram diante dos homens de Ai. E a Bíblia conta que os homens de Ai feriram uns 36 homens de Israel. E eles seguiram. Israel foge e ele segue esses 3 mil homens de Israel e feriram na descida. A Bíblia diz que por isso se dissolveu o coração do povo de Israel, se tornando como água. Tinha vindo de uma vitória sobre a fortaleza de Jericó. E agora os homens fogem da pequenina Ai. O coração do povo de Israel se dissolve como água, se derrete como cera, tornou-se como água diante daquela cena. Meus irmãos, o pecado escondido foi a causa deste fracasso. Na vida de Vitória, Deus é a inigualável força do crente. O crente não pode ter uma vitória se essa vitória não for dada por Deus. Não foi os gritos do povo que derrubou os muros. Não foi o rodear na cidade. Foi o próprio Deus quem derrubou os muros. O povo vai na euforia. Não precisa de muita gente não, porque é pouco demais o povo de Ai. Irmãos, se Deus não for a vitória, não resolve nada. Josué apenas deu a ordem: suba lá para espiar a terra. Meus irmãos, Deus não pode dar força ao povo se o pecado está no meio, se o pecado é contemplado. Se Deus fizesse isso com aqueles homens de Israel, ele teria negado a sua própria natureza, que é a natureza santa, a santidade de Deus. Quando ele atua em poder no meio do seu povo, ele tem que atuar em harmonia com a sua própria natureza. E dali ele tem que julgar o pecado no acampamento de Israel com o mesmo furor. Meus irmãos, Deus não poderia ir contra a sua própria natureza. Da mesma forma que ele agiu com Jericó, destruindo os muros. Aquela gente pecaminosa. Da mesma forma que ele traz o juízo sobre Jericó, ele também traz o juízo no acampamento de Israel. Meus irmãos, com a mesma intensidade com que ele julgou a Jericó, ele julga agora Israel. E esse julgamento em ambos os casos, tanto para Jericó como para Israel, foi a morte.
O pecado sempre gera morte. Meus irmãos, o pecado ele pode ser vencido na vida do crente, mas só quando ele olha exclusivamente a Cristo e a cruz. É na cruz onde o pecado foi tratado. E não deve ser voltado atrás mais. Jesus ele resolve o problema do pecado na cruz. Quando o crente põe a sua fé exclusivamente em Cristo e a cruz. Meus irmãos, e tem que ser ambos, Cristo e a cruz. O Espírito Santo logo opera poderosamente na vida de tal crente. A vitória é plena. Romanos 8, capítulo 8, verso 1, nos diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Meus irmãos, veja que é para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há. Meus irmãos, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Deus, ele age com a mesma intensidade com o povo de Israel diante da pequena Ai. O coração de Israel tornou-se como água. É isso que o pecado faz. Meus irmãos, diante daquela cena, Josué, ele rasga suas vestes, se prostra em terra, sobre o seu rosto diante da arca do Senhor, e fica até a tarde. Ele e os anciões de Israel. E a Bíblia diz que deitaram pó sobre as suas cabeças. Meus irmãos, eles colocam a cabeça no pó. Eles estavam certos de que alguma coisa estava mal. Eles davam conta de que algo estava errado. Alguma coisa estava muito mal dentro do acampamento de Israel. Diante desta cena, eles não sabiam o que era. Meus irmãos, com certeza, eles, os anciões, nem Josué, tinham orado antes a respeito da situação. Antes de mandar o povo ir até a cidade de Ai. Se eles tivessem feito isto, consultado a Deus antes, 36 homens teriam as suas vidas poupadas. Josué, ele disse: Senhor Deus, porque o Senhor trouxe esse povo, passou o Jordão, para nos entregar nas mãos dos amorreus, para nos destruir. Era melhor se nós tivéssemos ficado de lá, Senhor. Que direi, Senhor, a Israel? Meus irmãos, é o clamor de Josué. Meus irmãos, Josué, ele clama agora. Israel está de cabeça baixa, depois de uma grande vitória sobre os muros de Jericó. Acabou-se a euforia. O problema agora é grave. Meus irmãos, Josué está prostrado.
Não demorou muito tempo depois da euforia do povo de Israel diante da vitória, para que até o homem mais forte, Josué, tenha agora sua fé debilitada, coração como água. Eles acabaram de presenciar um dos maiores movimentos de Deus na história da raça humana. O abrir do Rio Jordão. Meus irmãos, a destruição de Jericó, os muros de Jericó caindo por terra. Sem perder nenhum homem, nenhum judeu, nenhum israelita morreu diante desses acontecimentos. Mas agora, os anciões, Josué, eles interrogam o Senhor. Meus irmãos, uma coisa é certa. Ele sabia que alguma coisa estava errada. Mas tem uma coisa. O Senhor não tem culpa nenhuma. Se houver um problema, não será por culpa do Senhor, mas sim por culpa do povo. O Senhor, ele disse para Josué: Josué, levanta-te. Por que te prostras assim sobre o teu rosto? Israel pecou, Josué. Eles quebraram o meu pacto, que eu lhes tinha ordenado. Eles tomou do anátema e até furtaram, ou seja, roubaram e também mentiram e até guardaram entre a sua bagagem aquilo que havia sido roubado. Meus irmãos, e a ordem do Senhor era para não tocar nada. Foi a mesma ordem que o Senhor deu para Eva, para Adão: não toque. Meus irmãos, mais uma vez, o povo fracassa diante do Senhor, porque desobedeceram às suas ordens. O Senhor até aqui não tinha dito para Josué quem era. E o Senhor disse: Josué, por isso os filhos de Israel não poderão estar diante dos seus inimigos. Não tem como, porque eles vieram a ser amaldiçoados, e não sarei mais convosco, se não destruíres o anátema do vosso meio. Meus irmãos, Deus não pode abençoar o pecado. E este é um dos maiores exemplos que jamais se poderia conhecer. Se Deus não pode abençoar Israel nesse tempo devido ao pecado, Ele não nos abençoará agora na igreja se formos culpados dos mesmos pecados, de desobedecer a sua palavra. Meus irmãos, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.